Boa noite, Christopher. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Pessoal, vou aguardar mais um tempinho, tá? Para começar a falar de modo geral das dúvidas, tá? Sobre a lista. Vou aguardar mais um pessoal chegar e aí a gente começa. Tá, ok.
Boa noite, professora. A prova é amanhã, professora? Boa noite, Alex. Sim, a prova é amanhã. Tá tranquilo, então. Hoje vai ter... Hoje vai ter alguma coisa, professora, ou é só para tirar dúvida? Eu vou falar aspectos gerais, que foram coisas que quem fez a lista, né, e tirou dúvida comigo, mais perguntou. Aí eu vou falar sobre essas questões só, mas eu não vou resolver exercício, porque eu dei os 2 dias para isso, né? Então, hoje vai ser só onde eu vou falar de aspectos gerais, de dúvidas gerais daqueles que me reportaram dúvidas em relação à lista. Então, hoje vai ser uma aula nem muito longa, uma aula relativamente curta hoje. Alice, uma dúvida. Hum. Assim, ó, eu estava assistindo aula de sexta-feira, tá? Uhum. E assim, ó, o que acontece? Tu não acha que 2 exemplos só para nós foi muito pouco em relação a essa matéria? Olha, Matheus, o pessoal que fez a lista e que participou das aulas, das 2 últimas aulas, conseguiu fazer os exercícios. O feedback que eu tive deles, assim, foi relativamente positivo nesse sentido. A gente, durante as aulas, foi tirando as dúvidas, eles foram me mandando pelo Whats, eu fui mostrando, fui tirando print, fui editando coisa, retornando para eles durante essas outras 2 aulas. Então, o feedback que eu recebi, né, nesse período, até então não tinha tido problema. Não, porque o que acontece? É que nem todo mundo tem o tempo, talvez, que os colegas tiveram, né? Que muita gente trabalha o dia inteiro, vários turnos, várias horas, então, quer dizer, eu acho que foi pouco, mas é uma opinião minha. Mas na verdade eles não usaram o tempo fora, né? Eles usaram o tempo que eu dei da aula. De ontem e de anteontem. Tá ok, Alice? E olha assim, é mais ou menos ali, aquelas contas ali da aula ali, basicamente é aquilo ali para medida de qualquer área, o básico é aquilo ali, né? Sim, não, como eu disse, é uma receita de bolo, tá? Seguindo aquele passo a passo, muda comprimento, muda largura, a questão da luminária, enfim, mas a ordem das coisas, as equações, elas são sempre as mesmas. Tá, beleza, então, obrigado. Nada. Bom, já tem 10 alunos, então vamos começando. Pessoal, boa noite, então. Tá? Boa noite a todos. Hoje é a nossa última aula antes da avaliação. Tá? A ideia da aula de hoje, como eu venho falando nos últimos dias, conforme foram me perguntando sobre os exercícios, eu fui fazendo anotações daquelas dúvidas que elas eram mais recorrentes, tá? Questões gerais, assim, e aí que eu vou estar trazendo para vocês na aula de hoje. Então, algumas questões associadas às tabelas, outras sobre a questão do catálogo da luminária, tá? Então, esses feedbacks que eu fui tendo, né, e que eu fui percebendo que eram dúvidas recorrentes e que precisavam ser novamente faladas na aula de hoje, tá? Tanto na aula de
ter segunda. Na aula de segunda-feira, a gente teve um número bem grande de pessoas que entrou, tá? Inclusive, relataram que não haviam conseguido assistir a aula de sexta-feira, onde nós fizemos 2 exemplos, tá? E eu entendi, né, que sairiam da aula, que assistiriam, inclusive, tá? Entrei no YouTube para ver, tá, quem tinha assistido, os acessos, né? Enfim, para ver se o pessoal realmente estava acompanhando. Mas na aula de ontem, tá, eu esperava uma participação maior, tá? Porque aí o pessoal já teria olhado as aulas e, né, teria como fazer os exercícios, mas não foi o que aconteceu, tá? Os mesmos que me procuraram na segunda foram os mesmos que me procuraram ontem, tá? Inclusive teve gente procurando hoje. E isso me deixou preocupada no sentido de avaliação se é amanhã, tá? Então, teve gente o pessoal que me procurou já terminou a lista, inclusive, tá? Já concluíram todos os exercícios, todos os itens, tiraram suas dúvidas. Então, o Matheus trouxe a questão de que 2 exemplos teriam sido poucos. Poderia até ser pouco, tá? Mas eu disponibilizei 2 aulas para tirada de dúvida, tá? Então, 2 aulas inteiras, não só as aulas, tá? O pessoal mandou mensagem fora desse horário, pós-aula. Eu sei que nem todo mundo tem mesma disponibilidade, mas das 7 às 9, pelo menos, tá? Vocês teriam que estar disponíveis para a aula e teriam, tá, o tempo para tirar suas dúvidas, para questionar alguma coisa específica da lista, enfim. Mas poucos fizeram isso, tá? Poucos fizeram isso. Ontem, quando eu me dei por conta, estava só eu e o Patrick na aula. Aí eu falei para o Patrick, pô, Patrick, tá eu e tu só na aula. Então, a oportunidade de resolver os exercícios e de tirar dúvida, ela foi dada, tá? Em 2 aulas, inclusive, que eu estava totalmente à disposição e quem fez os exercícios e me chamou sabe disso. Eu resolvi exercício com os colegas, eu mandei foto, eu editei catálogo, só que eu só fiz isso quem me chamou, tá, pessoal? Então, eu não vou mudar o planejamento da aula de hoje, tá? Eu vou, a partir do feedback que eu tive daqueles que participaram das aulas e que me mandaram mensagem, falar sobre essas dúvidas gerais que os colegas tiveram. Não quer dizer que vocês não possam perguntar, vocês podem perguntar na aula de hoje, mas resolver efetivamente os exercícios, hoje eu não vou fazer. Vocês estão livres para me mandar os exercícios, conforme a minha disponibilidade eu vou corrigir, não tem problema nenhum, mas fazer os exercícios propriamente ditos eu não vou fazer, até porque seria errado com quem se empenhou nas 2 aulas anteriores, tá? Então, esse é o meu posicionamento, posso dizer assim, na aula de hoje, tá? Eu vou pegar, eu vou abrir aqui a lista, e eu vou falar específico de cada exercício, o que eu notei mais de dúvida, tá? Mas eu não vou resolver eles efetivamente.
Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, as duas questões teóricas, tá? Eu até tinha colocado na avaliação, tá? Mas eu optei por retirar, tá? Para deixar um tempo maior para vocês resolverem os exercícios, que eu acho que era o principal, tá? Então, a avaliação, tá, de amanhã, ela vai ter 2 exercícios de cálculo, tá? Então, 2 exercícios similares, por exemplo, ao exercício 3, tá? Não vai ser nada que nem o 4, que vai ter mais de uma luminária. Vão ser 2 exercícios separados, tá? Mais ou menos no estilo do exercício 3. Falando do exercício 3, então, né, eu digo que é um galpão industrial que tem uma medida de 12 por 17, altura de 7,5. E aí tem a primeira questão desse exercício, que é a seguinte: eu não forneci a informação do HL e eu não forneci a informação do HM, tá? Quando eu não dou essas informações, que é a altura da luminária e a altura do plano de trabalho, ou a altura da mesa, o pé direito, que é o 7,5 que eu dei aqui, é o valor que vai para o cálculo, tá? Então, nesse caso, tanto o HL como o HM, ele é considerado zero. Então, o que a gente tem, se a gente for lembrar, lá da nossa equação? A gente tinha o H para calcular, que era pé direito menos HM menos HL, tá? E o que a gente faz nesse sentido? Se o HL e o HM são zero, então o H vai ser igual ao pé direito, nesse caso, igual ao 7,5. Então, essa é a primeira dúvida que teve logo de cara e que mais de um colega teve essa dúvida. Professora, se tu não dá a informação da altura da luminária e da altura do plano de trabalho, o que eu considero? Vocês vão considerar que o H é igual ao pé direito. Então, o valor que foi dado no exercício é o valor que vai ser calculado lá no passo do cálculo do K, que é o nosso índice de recinto. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não tem informação de HL, não tem informação de HM, o valor dado do pé direito, da altura, é o que vai para o cálculo. Tá? Isso é a primeira coisa aqui desse exercício 3. Depois diz que esse galpão é destinado à fabricação de peças mecânicas, eu já dou o valor do E, então vocês não têm que consultar a norma. Dou as informações de teto branco, parede clara, piso escuro. Isso também foi uma coisa que o pessoal acabou tendo dúvida, né? Nesse caso, a gente tem que sempre consultar essa tabela aqui que eu passei para vocês. E, ó, vai pegar a característica, teto claro, parede clara e piso escuro, fica 751. Teto claro é 5, parede média 3, piso escuro 1, fica 531. Então, vai pegar aquelas características que eu dei no exercício e vai consultar essa tabela. Tá? Então, isso também foi uma coisa que alguns, não foi geral, tá? Foram alguns só, acabaram tendo um pouco de dúvida. Tá? Deixa eu voltar para a lista ali. Aí aqui eu digo determinar o número de projetores, aí digo que é o HDK 472 da Philips, e dou a informação da lâmpada HPLN
e eu digo considerar FD igual a FM, tá? Nesse caso, eu já dou o FD ou FM, tá? De 0,70. Então, ao invés de dar informação que nem eu dou nos outros exercícios, que eu digo, ambiente normal e período de manutenção de 7.500 horas ou de 5.000 horas, ou digo que é um ambiente limpo, tá? Então, em vez de dar a informação do tipo do ambiente e do período de manutenção, eu já dou direto o valor do FM. Então, nesse primeiro exercício, o que vocês tiveram que fazer foi basicamente substituir já as informações. A única coisa que vocês tiveram que consultar foi o FU e o fluxo da lâmpada, porque o resto das informações já tinham sido dadas. O que é... qual a tabela? Caso eu não dê a informação direto, a tabela que a gente consulta é essa aqui. Então, vai pegar o ambiente, se é limpo, normal ou sujo, o número de horas, e aí, a partir disso, vai encontrar o valor. Então, se eu dissesse que é um ambiente normal, eu teria que olhar essa linha, 5.000 horas, então eu diria que o meu FM é 0,85, tá? Ou eu vou dar a informação direto, tá? Mas já adianto para vocês que não, que o que vai vir na avaliação é ou ambiente limpo, ou ambiente normal e o número de horas. E aí vocês vão consultar essa tabela e vão obter, então, o FM, tá? Então, esse primeiro exercício, ele teve essas questões diferentes, tá? Até do que eu tinha apresentado para vocês no exemplo, porque eu dei mais informação, que era um primeiro exercício para vocês começarem mesmo a pegar o jeito, e aí eu diminuí um pouco as coisas que vocês teriam que fazer. A partir do exercício 4, aí já diminuiu o número de informações dadas. E aqui na letra A teve um caso que só... se eu não me engano, foi só o Patrick que se deu conta desse exercício, desse primeiro aqui. Ele até disse, uma pegadinha, que foi o quê? A lâmpada é a mesma, tá? Então, eu teria que calcular primeiro para luminária TCS 029D, tá? E depois para outro tipo de luminária. Só que o que mudaria de um exercício para outro seria somente o FU, porque o que mudou foi a luminária. Só que se consultar o catálogo dessas luminárias, o FU era o mesmo da primeira e da segunda luminária. Por isso que deu o mesmo número. Eu consultei o catálogo, eu vi que o FU era o mesmo. Eu fiz uma conta só para as duas. Exatamente, a ideia para as duas lâmpadas. Uma só. Era exatamente. Isso, eu fiz uma só. Exatamente. Era o mesmo FU, era tudo igual. Era o mesmo número de lâmpada, o mesmo FU, a mesma iluminância. Isso, exatamente. Essa é a ideia mesmo, Douglas. Era um cálculo só. Era exatamente essa a ideia, que se dessem conta que se não mudou o FU e também não mudou a lâmpada, não tem por que refazer o cálculo, porque vai ser tudo igual. Tá? Então, foi exatamente isso. Aqui, o que teve de diferente foi o quê? Parede de tijolo à vista, teto claro e chão de concreto. Tá? A questão do chão de concreto tem a opção de claro ou de escuro, já fica menos dúvida, né? Já acaba indo para o escuro. O tijolo à vista,
pode até o pessoal contestar um pouco, né? Quando for olhar aqui a tabela, claro ou médio, tá? Eu considerei, tá? Eu considerei médio, tá? Mas isso não seria motivo para eu dar errado para ninguém se alguém botasse claro ou botasse médio, tá? Eu não tenho um gabarito para a prova, eu corrijo com base nas informações que vocês vão colocando. Então, a pessoa vai colocar lá que considerou claro ou considerou médio e eu vou corrigir com base nisso, porque os dois são aceitáveis, tá? Já o piso, não. O piso de concreto já tem já é mais óbvio a utilização do escuro, tá? De contrário, o que esse aqui tinha que ser feito? A questão do E, né? Eu forneci o E no primeiro exercício, no 3. E aqui eu não forneci, eu falei que era uma empresa de tapeçaria, tá? No momento em que eu falo que é uma empresa de tapeçaria, eu tenho que consultar essa norma. Tá? Então, que eu passei para vocês lá. Tá? Aqui eu tenho a vantagem de dar um Ctrl F, né? Vocês têm que, quem usa pelo coisa. Ó, aí eu tenho aqui a tapeçaria e eu falo no exercício, estofados. Então, estofamento de móveis. Como eu falei na aula, se eu não dou o subsídio para vocês calcularem qual dos 3 vocês têm que usar, vocês vão sempre usar o valor intermediário. Então, fica um E igual a 500. Tá? Então, é isso que vai ser utilizado lá no cálculo 500 lux para o nosso E. Tá? Período de manutenção ambiente médio, para obter o FM, tá? E aqui eu dei a informação, ó, mesa de 0,80. O que isso significa? Significa que a minha altura vai ser o meu 3 metros menos o 0,80, que é a altura da mesa. Então, o H, que vai para o cálculo do meu índice do recinto, do meu K lá, é igual a 2,2. Tá? Então, aqui eu dei essa informação, a gente calcula o H, então. Tá? Nesse exercício, era isso. Tá? Na B, tá? Na B, a gente começou a ter algumas questões associadas ao catálogo. Eu até trouxe o catálogo para frisar isso para vocês. O que eu quero dizer? Luminária SDK 472 com ZDK 473. Aí tu vai no catálogo e tem as opções aqui. Tá? Eu preciso da SDK 472, ZDK 473. Então, é essa aqui que eu preciso. SDK 472, ZDK 473. Alice, aqui diz que é uma som de 150 watts. E o catálogo diz que é uma som de 400 watts. Não tem a lâmpada que eu quero aqui. Isso foi uma pergunta que quase todos que fizeram a lista fizeram para mim. Pessoal, quando a gente consulta o catálogo da luminária, o que nos importa é esse trecho que eu coloquei em amarelo aqui. Aqui do lado, essa som 400 watts é só uma opção que o fornecedor dá de uma possível lâmpada a ser utilizada nessa luminária. Mas não é obrigatório. Nesse momento, no momento em que a gente consulta o catálogo da luminária para obter o FU,
não nos importa a lâmpada. Então, o que, que a gente tem que olhar? A gente só tem que olhar a parte da luminária. Então, é SDK 472 e EDK 473, então é essa tabela que eu tenho que olhar. Nos outros exercícios, HDK 472 e EDK 472. É essa primeira aqui, independente de qual lâmpada é. O que importa é a luminária que eu estou utilizando. A lâmpada aqui é só uma opção que o catálogo nos dá. Então, olha para a luminária só. Para o FU, só importa a luminária. Para o fluxo da lâmpada, que aí sim a lâmpada ela vai influenciar, tá? Então, quando a gente tem um catálogo tipo esse, que a gente tem mais de uma opção, a gente só foca na parte da luminária, tá? Isso vale tanto para o B quanto para o C, tá? E aqui no B, a gente teve a questão também de eu dei a idade média do pessoal de 35 anos, refletância de fundo de tarefa de 70% e precisão crítica. O que que era isso? Vamos voltar lá para o início do catálogo. Aqui. O que que eu tenho? Idade média do pessoal, 35 anos. Deixa eu pegar o marcadorzinho aqui. Idade média do pessoal, 35 anos. Então, eu vou considerar inferior a 40. Refletância de fundo de tarefa, 70%. Eu não falei que é mais, eu falei 70%. E a velocidade e precisão, eu falei que era crítica. O que que eu tenho que fazer? Somar o menos 1 da idade, o mais 1 da precisão crítica e o 0 da refletância. Nesse caso, fica 0. O que que o 0 indica? O 0 indica que eu tenho que olhar o valor intermediário também. Tá? Se desse negativo, qualquer valor negativo, eu teria que olhar o primeiro valor. Se desse qualquer valor positivo, eu teria que olhar o último valor. O que que isso significa para esse exercício? Vamos achar onde está, que o pessoal teve dificuldade de achar. Hospital, sala de autópsia. Tá? Autópsia. Ó. Hospital, item 5.3.528. Autópsia. Teve gente que fez e considerou que era depósito de cadáver. Tá? Não tem problema. Teve gente que fez, considerou geral. Também não tem problema. O que não pode é usar os valores errados. Considerou o geral, tem que pegar o valor intermediário. Considerou depósito de cadáver, tem que pegar o valor intermediário. Por quê? Porque deu 0 na soma dos cálculos. Se tivesse dado negativo, tinha que pegar esses valores. Se tivesse dado positivo, tinha que pegar esses valores. Como deu 0, pega o valor do meio, que é o valor que vocês vão pegar em 90% dos casos, tá? Geralmente acaba por dar 0 a soma quando precisa fazer essa soma, tá? Então, autópsia, uso o valor. Eu usei o 500, tá? O geral
500. Teve gente que usou o depósito de cadáver, não teve problema, eu corrigi com base no que a pessoa considerou, tá? Porque eu não especifiquei se era qual tipo de autópsia era, né? Então, não tem problema. Nesse exercício, também é dado ao valor da mesa de 1 metro, tá? Então, nesse caso, tem que calcular o H, que vai ser os 6 metros menos 1 metro, vai chegar em 5, tá? E no de galpão industrial, eu até vou colocar aqui as respostas corretas que a gente mexeu, né? E aí agora eu vou explicar cada um deles. A questão do galpão industrial também, ó. Eu falei, galpão industrial, tipo indústria de chapéu, setor costura e guarnecimento. Tem que ir na norma. Indústria de chapéu, costura e guarnecimento. O valor de informação para calcular lá o 0 mais 1 menos 1, não dei. Então, o que eu vou considerar? O valor intermediário. Então, o E vai ser 2.000. Tá? Nesse exercício, também dei o valor da mesa de trabalho. Então, não vou considerar o pé direito de 5 metros. Eu vou pegar os 5 metros, vou diminuir de 1,34. Tá? Período de manutenção 2.500, ambiente normal para descobrir o FM. E a questão das luminárias que eu falei. Esqueçam a lâmpada. Para consultar o catálogo, para ver o FU, foquem na luminária, nessa parte que diz HDK e ZDK ou SDK. Tá? Aqui, por que 6,8, tá, pessoal? Como eu não pedi para fazer a distribuição, vocês podem deixar o valor que efetivamente vocês encontraram. Tipo, encontrei 63,54. Não precisa arredondar para 64, só se eu pedir para fazer distribuição. Como eu não pedi para fazer distribuição, pode colocar o valor geral. Por que eu coloquei 6,8 aqui? A gente tem uma peça 10 por 10, tá? Então, como a gente tem uma peça 10 por 10, que seria um quadrado, o certo aqui, o que seria? Seria eu arredondar para 7, que é o que está mais próximo. Só que como é uma peça quadrada, eu não tenho como colocar um número ímpar. Eu só poderia colocar um número ímpar se eu tivesse, por exemplo, um corredor. Aí eu vou colocar 1, 2, 3, por exemplo. Aí eu posso colocar um número ímpar. Quando eu falo de uma peça quadrada, não tem como eu dividir isso de uma maneira uniforme com um número ímpar. Então, eu acabo usando ou 6 ou 8, tá? E aí eu faço a distribuição de acordo com isso, mas o importante é que ele seja par para eu conseguir fazer a distribuição. Alice, como é que eu distribuo 64 luminárias? Hoje eu estive conversando isso com o Patrick. Como a peça é quadrada, a gente pode dividir de forma quadrada também. Então, colocar 8 por 8. E aí, vou preencher tudo, né? 8 por 8, eu vou chegar em 64, porque é um número que dá para fazer isso, né? Se eu tirar a raiz do 64, tá? Por isso que eu coloquei aqui, 6,8.
para a pessoa saber efetivamente o valor que ela vai encontrar, tá? Nesse tipo de exercício, o FU não muda. Por que que o FU não muda? Porque a luminária é a mesma, tá? Então, desse primeiro aqui para esse segundo, o que que mudou só? Só o fluxo da lâmpada, porque o que mudou foi a lâmpada, tá? Então, esse tipo de coisa que o pessoal se deu conta, tá? Até mais de forma bem rápida, assim, nesses exercícios. Chegou no exercício e conseguiram se dar conta disso, tá? O que foi um ponto positivo, porque significa que entenderam o conteúdo, tá? Eu apaguei aqui, não era para apagar aqui, que é 64. Alguma outra dúvida sobre esses exercícios da lista aqui? Empacou em algum exercício, enfim. Acho que eu não deixei de responder ninguém que me mandou. Uns mandaram ontem de noite, acabei ficando sem bateria, respondi hoje de manhã. Não sei se alguém mandou. Eu vi que tem gente mandando no WhatsApp, mas ainda não abri, pessoal. Depois eu vou abrir o WhatsApp ali. Em relação a esses exercícios, em relação à lista aí, alguém empacou em algum exercício? Enfim, dúvidas sobre eles? Alguns eu sei que estão na aula, mas já terminaram. Mas tem outros que eu não sei se chegaram a terminar, chegaram a avançar, começaram, mas não chegaram. Douglas está conseguindo, depois das dúvidas lá, tá indo? Sim, sim, tô conseguindo. O que eu mais tinha dúvida era no E. Da norma? Isso, daí tu explicou agora. Uhum. Tu acabou de explicar. E tu tinha visto a questão da luminária, tu tinha ficado com dúvida também, né? Isso, Porque não também. tinha lâmpada, Isso, era outra coisa que tu explicou, porque eu ficava olhando a luminária e a lâmpada ao mesmo tempo, Uhum. para pegar ali o FU. Uhum. Para encontrar o FU na tabela ali, cruzar as informações, está tranquilo. Sim, tá tranquilo. Com a explicação, agora deu para entender melhor. Oi, desculpa, travou um pouco para mim, Matheus. Deu para entender melhor agora com essa correção. Eu fui falando um pouco de cada com base no que foram me perguntando, eu dei uma anotada em coisas de cada exercício que puderam ficar mais em dúvida, né? Vou até ver aqui, só um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui, para não correr o risco de, sem querer, compartilhar a prova, né? Em relação à prova, tá, pessoal? Em relação à prova. Como eu disse, são 2 exercícios, tá? Na verdade, é um exercício que tem letra A e letra B, tá? Mas eu facilitei para vocês, tá? Como que eu facilitei para vocês? Em um deles, eu já dou a informação do E,
Então, vocês não têm que consultar a norma. Já está ali o E. E no que eu dei a informação do E, já está o recorte da norma ali. Aí vocês só vão ter que ver qual que vocês vão ter que pegar, qual valor vocês vão ter que pegar. Tá? Mas já está o recorte, vocês não vão ter que abrir a norma na hora. Tá? Já vai ter ali informação. A questão dos catálogos também, tá? Eu já deixei, eu coloquei os recortes, tá? Para não ficar mandando os catálogos, para todos os recortes, tá? Vocês vão Aí ver, matou a pau. hã? Aí matou a pau. Já Porque tá o que mais dá trabalho, por exemplo, nesses exercícios, eu acho que eu demorei horas só, eu até nem acabei esse exercício ainda, eu fiz, deixa eu ver, 2. Eu demorei horas só procurando nos catálogos. Então o que eu E fiz? até entender como é que se interpreta os catálogos, eu tive que voltar na aula de sexta-feira para conseguir entender como é que se interpretando. Eu já coloquei os recortes, então diz catálogo da luminária, e aí tem o recorte. Você só tem que saber usar a tabela, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Vou compartilhar aqui e vou dar um exemplo do que eu estou falando. Esse aqui. O catálogo que eu estava falando, tá? Se eu colocar no exercício que vocês têm que usar HDK 472 EDK, já vai ter isso aqui. O que vocês vão ter na prova já é isso aqui. Já vai ter o catálogo Já vai recortado ter na essa prova. tabela, vocês só vão ter que saber usar ela. Aham. Assim como o catálogo da lâmpada, já vai ter a parte ali onde vocês olham a informação, vocês vão ter que ver a potência da lâmpada e olhar o fluxo luminoso. Mas já está ali para vocês o catálogo recortado, não vai ter que procurar catálogo, abrir catálogo. E o que eu falei da NBR é isso aqui, ó. Vamos supor, tá, que o exercício fale de indústria de borracha, tá? Que é esse aqui. Vocês têm esse recorte aqui no exercício. Tá? E aí eu vou dizer lá no exercício, é indústria de borracha, de trituração e vulcanização. Aí vocês vão ver aqui e vão pegar o valor intermediário. Mas já está o recorte de tudo para vocês na prova. É só saber como olhar. Ah, não, como aí tu usar. facilitou um monte. Olha, Oi? tinha um cara lá na esquina da GP lá vendendo o gabarito da prova lá. Já tá disponível. Tá? Acho... que mais que eu tenho para falar? E tem um dos exercícios ainda, que é o exercício que eu dei o valor do E, tá? Eu nem botei o catálogo da lâmpada, eu já botei o fluxo da lâmpada ali. Então, já está quase todas as informações dadas ali. O que mais que eu posso dizer para vocês? Mas acho que é isso. Num deles, vocês não vão ter que considerar, não vão ter que diminuir valor nenhum, a altura que eu dou já é a altura que vai para o cal, e no outro vocês vão ter que diminuir. Mas tem um dos exercícios é bem mais fácil, porque eu já dou o E, já dou o fluxo da lâmpada, não tem que diminuir valor nenhum do H, já está praticamente ali as informações. O outro que vocês vão ter que diminuir o valor do K e olhar o E, mas eu já dou o corte ali do E. Então, já facilitou, tá? Como eu disse, um exercício é bem similar a esse aqui, ao 3, tá? Porque eu já dou o valor do E, eu dou o valor do fluxo da lâmpada, tá?
E o outro é mais ou menos num estilo desse C aqui, tá? Que aí tem que diminuir o valor do pé direito, tá? Mas também já tem os recortes todos ali. Os exercícios, um deles está mais fácil do que os exercícios da lista. O outro está no nível da lista, mas um deles está mais fácil do que os exercícios da lista. Tá? Perguntas? Eu sei que estão me mandando coisa no WhatsApp, mas eu vou responder só depois. Perguntas, pessoal? Alguma tabela que ainda não sabem como olhar, alguma coisa? Podem perguntar. O que vocês vão ter que olhar de tabela? Vai estar tudo na prova. As únicas que vocês vão ter que olhar que não vão estar na prova, se alguém quiser, tipo, já escrever no papel para não ficar tendo que trocar para o slide, é essa aqui, tá? Da relação teto, parede e piso, tá? Essa aqui vocês vão precisar olhar, e a da manutenção. Essas duas tabelas que não estão na prova, que vocês vão ter que olhar. No caso, né? Eu não tenho como botar aqui, porque aqui vai estar compartilhado a prova, vou até mandar a prova para vocês, porque são duas folhas, né? Aí pode um querer começar antes do outro, enfim, eu vou mandar no grupo a prova, e aí não vou ter como compartilhar aqui essas tabelas. Então, se alguém quiser facilitar a sua vida e imprimir ou já deixar anotado do ladinho, são as duas tabelas que vocês vão precisar. O resto que vocês vão precisar está tudo na prova. Não vai ter que abrir nenhum catálogo, não vai ter que abrir norma, está tudo na prova, com exceção dessas duas tabelas, que é as que vocês vão usar, tá? Deixa eu ver quem mandou. Eliezer, tu mandou coisa ali. A aula é para dúvida, sim. Não vai ter nada mais do que isso. Tá? Então, respondendo o que tu me perguntou ali. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Já falei as dúvidas de modo geral. Já dei dica da prova, do que vão encontrar aí, para tranquilizar mais o pessoal. Mas estou aqui para responder se alguém tiver dúvida em alguma coisa. Eu acho que alguém ia falar na hora que eu falei e acabei interrompendo. Acho que era eu ali. Ah, tá. Então, eu tô fazendo os exercícios de novo, só para ver se não vai ter nenhuma dúvida de novo. Então, eu vou sair da aula. Qualquer dúvida, eu pergunto para ti hoje, de noite, ou amanhã, durante o dia. Porque para mim, Isso. tá tudo de boa. Tá, não tem problema, Eliezer. Inclusive, pessoal, hoje, depois amanhã de manhã eu vou estar no sítio, tá? Mas vou respondendo sem problema pelo WhatsApp, conforme dá, tá? Lá. O meu telefone funciona relativamente bem, geralmente a internet lá. E aí eu vou respondendo vocês, não tem problema. Vou estar com o meu computador para eventual dúvida aí, podem me mandar, não tem problema.
eu respondo dentro do possível, tá? Mas fica à vontade, né? Você já vai, se quiser, refazer aí os exercícios. Tá bem, então, obrigado. Até amanhã, então. Até amanhã. Alguns estão aqui, eu sei que já fizeram, né? Que já começaram, não fizeram todos, mas já começaram. O resto, tá, pessoal, vale a mesma coisa. Resolvendo os exercícios, não conseguiram chegar nas respostas, enfim, fica à vontade para me mandar, não tem problema. Ou, por exemplo, comecei o exercício agora, empaquei no tal passo. Pode perguntar agora e a gente vai naquele passo lá e tenta resolver. Não vou resolver exercício inteiro, mas dúvidas sobre o exercício, algum cálculo, enfim, eu posso resolver, não tem problema. Só, claro, se não tiver nenhuma pergunta, aí eu não tenho realmente o que responder. Né? Eu vou fazer assim, ó, eu vou... Ô, Diga, Diego. ali, só uma dúvida. Ali, quando tem na 4 na A, tem ambiente médio. Aqui no E na catálogo, 4 na A, aqui. só o catálogo peraí, cadê ele? Perdi. Deixa eu achar ele que eu estava com ele aberto aqui agora. Período de manutenção para ambiente médio, é isso? Mas eu quero só saber, no ambiente tem limpo, normal e sujo. É Eu normal. posso, eu posso me basear por normal? Isso, tu diz aqui nessa tabela. Isso, Essa aí mesmo. normal 7.500 horas. Ah, tá, beleza. É só minha dúvida. Só. Esse exercício não é tão complicado. O cara tem que praticar. Quanto mais o cara faz, mais o cara vai entender, né? Teve colega que mandou o primeiro exercício escrevendo todos os passos e resolvendo. Aí o segundo já não tinha todos os passos. E aí o último já estava só os cálculos, porque daí já pegou a prática, já nem fazia mais o passo a passo, já ia fazendo direto. Tipo, eu assisti poucas aulas dessa matéria, mas eu consegui pegar mais ou menos o fio da meada, sabe? Mas só que é meio complicado, mas dá para fazer de boa. Tem coisas que o cara, que nem agora eu fiquei na dúvida do médio ou normal, aí, Claro, mas tem é que... coisa simples. Aham. Mas tá de boa, para mim tá tranquilo. Beleza? Qualquer coisa, só chamar. Eu, Pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer a chamada e aí quem não tem dúvida, não quer perguntar nada, tá dispensado, né? Quem tiver alguma dúvida, eu tô aqui para solucionar. Se a gente não tiver mais dúvida, bom, aí eu encerro efetivamente a aula, tá? Mas eu vou fazer a chamada e aí a gente vê o que a gente vai fazer. Tá, deixa eu abrir só os participantes aqui. Alex. Presente, professor. Carlos. Presente. Christopher. Cristiano. Christopher respondeu no chat. Eu já sei que ele responde. Né? Cristiano presente. Douglas. Presente. Opa, pulei Diego, acho. Diego. tô na banda. Eliezer. Felipe. Presente. Ismael. Israel. Leonardo. Michael. Daniel. Estou sem áudio, tá? Matheus Pinho. Presente. Matheus Lopes.
Matheus Melo, Aqui. Patrick, Presente. Thiago Holtz é de noite, trabalha de noite, Thiago Borges, Thiago Oliveira e Wagner. Pessoal, então a ideia é essa. Quem não tem dúvida já resolveu todos os exercícios, tá? Tá dispensado, tá? E quem quiser tirar dúvida, só perguntar que eu tô à disposição aí. Tá bom, boa noite. Eu vou sair então, Alice, para fazer os exercícios aqui. Tranquilo, qualquer coisa é só chamar. Eu tô no WhatsApp, vou respondendo sempre que possível. Então tá bom. Boa noite. Boa noite. Você aí também, vou tentar fazer os exercícios aqui, qualquer coisa eu te chamo no WhatsApp, Alice. Tá, pode chamar, Matheus, sem problema. Alice, vou vazar então, tá? Tranquilo, Diego. Amanhã a gente faz essa prova. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Christopher, precisa de alguma coisa? Como é que tá aí? O pessoal vazou todo aí. Tá tranquilo? Tranquilo, então, Christopher. Boa noite e até amanhã.